Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno na Vila Sniper, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. Toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina. E nesse momento que eu estou gravando esse áudio, já deve estar acontecendo alguma coisa com o Vasco da Gama, galera. Seja para notícias ruins ou seja para notícias boas, sempre está acontecendo alguma coisa com o Vasco. E toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina. Então vamos de pergunta, porque o que eu quero perguntar é o seguinte: cadê os reforços, galera? Parece que o time já se reapresentou, né? Ontem, no dia 22, e os reforços que foi prometido pelo CEO, né, do Vasco da Gama, não chegou. O senhor Amoedo aí não chegou, né? E aí, o que tem a dizer a respeito dessa situação? Precisamos do reforços. Isso já está, né, batido. Todo mundo já sabe que o Vasco precisa reforçar o elenco, porque o elenco carece de reforços. E o diretor executivo do Vasco que chegou, né, no atual momento, a primeira coisa que ele falou foi que o elenco do Vasco é bom, mas tem algumas deficiências, e essas deficiências nós temos que tirar, fazendo o quê? Contratando. E aí foram atrás agora aí de atacantes, estão atrás aí de centroavante, menos de defesa, até porque já falaram que estamos ricos de defensores, estamos bem servidos, né, de jogadores na defesa. E aí a questão é o seguinte, meu irmão. Beleza, precisamos de atacante, mas por que não trouxeram nenhum atacante ainda? Até porque falaram que o certo é quando o time, né, fosse se reapresentar, os jogadores, os atletas, vamos assim dizer, já estariam disponíveis para poder estar treinando com o elenco, conhecendo, né, se adaptando, se reformulando, tudo isso aí, o Diniz conhecendo cada um, o Diniz entendendo a filosofia de cada jogador e cada jogador entendendo a filosofia de jogo do Diniz. Não aconteceria o que aconteceu com o Fábio Carille quando chegou o Garré, Nuno Moreira e o Lloyd Augusto. E aí o Fábio Carille ficou tendo que botar esses caras para jogar na marra, né, sem saber as suas filosofias, sem saber nada dos jogadores, e os jogadores também sem saber, sem identificação nenhuma com o clube. E aí o Nuno Moreira conseguiu se identificar, conseguiu jogar, e aí está conseguindo desenvolver o assunto. Já o Lloyd Augusto e o Garré vão ter agora a oportunidade de mostrar seu futebol e de conhecer o Diniz e saber o que ele quer, o que ele propõe dentro de campo. Porém, agora, os atletas que estão para vir, os atletas que estão para ser contratados, né? Cadê os jogadores? Eles deveriam estar aqui, mas não estão. E aí vamos entrar no Campeonato Brasileiro, né? Nas rodadas seguintes, vamos entrar nas oitavas de finais da Copa do Brasil e vamos entrar no playoffs da Sul-Americana. E os jogadores que é bom, nada, ninguém chegou. E eu te pergunto, quando é que vão chegar? Aí vão jogar os caras na fogueira, na hora que a gente já estiver disputando os playoffs da Sul-Americana. Aí joga os caras quando já estiver disputando as oitavas da Copa do Brasil. E aí, ou joga os caras nas rodadas seguintes, aí, quando a gente já estiver perto lá, de repente, de, né, ter que ser, de não ser rebaixado, aquela história toda, porque infelizmente no Vasco da Gama é isso. E vou dizer o seguinte, filho. Os brasileiros que estão lá no Mundial vão chegar grandão, né? Cheio de marra, se achando, porque estão falando que estamos fazendo frente com os europeus, estamos jogando muito, e os caras vão achar que vão chegar aqui, filho, bancando, né, os europeus, achando que vai ganhar todo mundo. Mas sabemos que lá eles estão jogando a 110%, e os europeus estão jogando a 60%, até porque eles não curtem muito o Mundial. E já está sendo falado aí, ventilado, que, né, os europeus aí, a Liga, né, sei lá, entrou com um processo contra a FIFA aí para poder impedir esse tipo de mundial que eles não querem jogar. Mas, até então, o que nós temos para falar é a respeito do Vasco da Gama, né, galera? Então temos que ficar ligado, porque quando realmente o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras chegar, eles vão chegar grandão, achando que pode sair atropelando todo mundo aqui no Brasil. Porém, eles vão chegar cansado, destruído, e é a hora que o Vasco tem que entrar e destruir dentro de campo, porque tem que fazer valer aí o descanso, né, os treinos. Então, cara, era necessário os jogadores chegarem, né, o centroavante, os atacantes, o ponta, né, o meia, que o
o Diniz está precisando tanto aí no lugar para fazer a substituição aí do Felipe Coutinho, né? Apesar que tem o Adson, né, que fez essa substituição, entrou bem também, mas o Adson anda sentindo algumas dores, então possa ser que futuramente a gente possa não contar com o Adson, até porque ele vira e mexe, ele está sentindo aí algumas fisgadas aí no pé, aí, algumas coisinhas, mas temos que entender que precisamos contratar, galera. E eu, na minha opinião, precisávamos contratar um defensor, mas como o Diniz já falou que estamos bem servidos de defensores, então vamos lá contratar o meia, vamos contratar os atacantes, vamos contratar aí os pontas ofensivos, mas os caras já deveriam estar aqui julgando, treinando. Aí estão ligando aí que já tem 2 jogadores para serem apresentados, mas até agora nada. Então, galera, não temos muito o que fazer a não ser esperar essa lentidão, né? Essa contratação de tartaruga que o Vasco da Gama sempre tem na janela de transferência. Então, né, sabíamos do Mundial de Clubes, eles sabiam do Mundial de Clubes, sabia o dia, data, tudo direitinho. Então eles teriam que se antecipar para poder estar fazendo essas sondagens, para poder estar fazendo essas especulações, essas propostas, para que os jogadores hoje estivessem aqui sendo apresentados e treinando no CT Moacir Barbosa. Mas, já que não aconteceu, vamos aguardar e ver cenas dos próximos capítulos. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu. Se você discorda, bota aí. Se você concorda, também deixa aí, galera. Não deixe de se inscrever, deixar o like e tamo junto. Valeu.